Porque você teve uma experiência de vida e morte, não teve? Tive, bem forte. Isso você acha que contribuiu pra você se entregar pra outras sensações durante a vida? Se entregar mais nas coisas? Com certeza, com certeza. E eu digo que foi isso que fez o clique, talvez, de realmente... eu não me considero aquela Priscila Dávila que eu falei lá no começo, né? Que era modelo, que não sei o quê. É uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, de personalidade, inclusive, assim, de princípios, de coisas que... Eu acho que a nossa vida sempre é uma evolução, né? Mas eu não consigo me visualizar mais naquela menina. Eu vejo fotos e vídeos, eu consigo enxergar aquela pessoa ali, mas não como eu. Você renasceu. Eu vejo como uma outra pessoa. Foi uma oportunidade que eu tive de poder recomeçar tudo do zero, assim. Mudar minhas prioridades, mudar minha forma de agir, de tudo. Até a forma de falar. Como que foi? Se você quiser contar. Não, eu falo, tudo bem. Não tem problema. Você tá se sentindo bem? Tô. Então Só tô incomodada com o meu nariz aqui. Tá certo. Porque a gente tá muito preocupada com ela aqui. Você tá se sentindo bem. Como é que foi essa experiência, cara? Foi uma experiência que... Até hoje não tem explicação, na verdade, né? Assim, uma explicação que eu possa dizer Tipo, não saiu até hoje o laudo do que aconteceu comigo, porque ninguém descobriu qual bactéria, vírus que entrou no meu organismo para acontecer isso. Mas tudo começou, como eu falei, eu sempre tive muito problema de garganta, sempre tive muito problema de respiração, assim, de rinite e tudo mais. E aí na época, hoje em dia, assim... o máximo que eu fico é com a garganta um pouquinho incomodada, assim, por conta do ar, da poluição. Mas eu ficava com amidalite de não conseguir engolir saliva, assim. Eu ficava muito mal. E depois que eu tive essa experiência de quase morte, eu nunca mais tive. Eu nunca mais tive amidalite. Minhas amígdalas, inclusive, atrofiaram. Quê? Eu não tenho mais amígdala, praticamente. Elas existem ali, 2 uva passa. E é muito estranho, muita coisa. É um pouco bizarro. É, bem bizarro. E eu tinha muita inflamação de garganta, eu vivia tomando remédio e me automedicava já, porque eu já sabia sempre quando eu ia no médico era o mesmo laudo e era a mesma medicação. Amidalite. E aí teve um dia que eu comecei a ficar com muita dor, assim, na garganta e aí eu tava morando sozinha em São Paulo, num apartamento que, na época, antes eu dividia esse apartamento com um ex-namorado meu, só que daí ele não gostou da vida em São Paulo, não se adaptou. E aí ele voltou pra Florianópolis e eu fiquei sozinha em São Paulo. E aí eu tava trabalhando, né? Porque eu sempre fui workaholic, assim. Eu tava trabalhando, tipo, saía de casa às 6 da manhã pra ir fazer foto no Brás, nas marcas lá de varejo e atacado. Jeans, tudo mais. Jeans, aí ia lá, fazia foto. Daí eu tinha que sair 6 da manhã porque eu morava longe. Eu morava do outro lado da cidade, perto da ABC. Aí eu saía pra pegar o ônibus, saía às 6 pra chegar lá às 7h30, 8 horas. E aí passava a manhã inteira fotografando, aí depois do almoço eu ia nas agências levar meu currículo, minhas coisas, tipo de modelo, foto, tentava ir atrás de job. Aí que não parava um minuto, não parava, né? Aí me encontrava com o pessoal da música pra poder fazer algum som, fazer um negócio assim. À noite eu trabalhava depois, até olha só que demais isso, eu adoro. Porque eu trabalhei muito tempo com performance, né? E eu trabalhava também com performance no Vila Mix, na balada Vila Mix que tinha. E aí teve uma época que não era mais performance, era pra levantar plaquinha quando o pessoal comprava a coisa mais tosca que existe, mas enfim. Tosca que existe, assim, que eu digo, é porque não é um ambiente que eu gosto, assim, Sim, sabe? Você se sentiu fora d'água ali. Mas daí os caras compram no camarote a champanhe mais cara e aí as meninas vêm com a plaquinha, tipo, escrito o que quiser, assim, o nome do cara, ou o nome do amigo que tá de aniversário. Ou... Feliz aniversário, parabéns. Parabéns, né? sei Vamos lá. curtir. E aí eu ficava trabalhando sei lá, eu chegava lá meia-noite pra trabalhar e ficava até as 4 da manhã esperando a hora de ir embora pra poder, tipo, levantar as plaquinhas e ir embora. Ou seja, tinha dias que eu dormia 2 horas. Dormia ou 1 hora, ou virava e dormia tarde. Quantos anos você tinha? 21. Você não podia estar fazendo isso. Não, 21 não, minto. Peraí. 22. Mas 22 anos. Ainda tá... 23. Ainda precisa dormir pra caramba, né? Não, eu era totalmente assim... Por isso que eu falo, meus hábitos, minhas prioridades mudaram totalmente. Mas é só nessa fase que aguenta. Porque depois não aguenta. Isso é verdade. Mas eu não aguentei, né? Por isso que eu fiquei doente. Não, então, jeito, mas eu digo assim, essas coisas de virar e tal. Eu lembro... Quando eu dava aula, eu virava muito porque eu ia pra balada de segunda a segunda e eu era professora, então eu virava e eu não bebo, então não chegava bêbada da aula. Eu só passava em casa, tomava um banho, um café e ia dar aula.
E eu era muito jovem, eu lembro que as outras professoras falavam, mas como você aguenta? Eu falava, mas é normal. Aí eu virei, vim da aula, chego à tarde em casa e durmo. Hoje, eu falo, meu Deus, se as baladas dependessem de mim, iam falir todas. Porque eu não me vejo saindo da minha casa, assim, pra trabalhar, encontrar um amigo, tomar um café, beleza, Festa ótimo. de aniversário de amigo, beleza. É, ok, mas sair de casa, como eu já saí, de segunda a segunda, me arrumar pra ir pra Nossa Pra noitada? Senhora! Não, então, quando eu não tinha foto Mas no nem dia amarrada. seguinte, que eu tinha que acordar às 6, quando eu não tinha foto, eu esperava, eu ficava das 4 até às 6, esperando lá na balada, no camarim, pra poder abrir o trem, pra eu poder pegar trem pra voltar de metrô pra casa. Então, começar Porque eu falava, eu 5h40 da não manhã. vou gastar com Uber se eu não vou trabalhar amanhã de manhã, eu vou esperar, eu vou de metrô, vou de trem, não tem problema, vamos lá. Eu também fazia E aí- isso quando eu voltava dos rolês, esperando... Eu dancei muito tempo também, eu dancei várias vezes no... Como é que é o nome daquela balada? GLBTQIA+, que é bem conhecida também, Qual? é perto da Lapa. Gambiarra? Não, outra. Trash 80? Não, que ela é bem, tipo... The Week. The Week. Dancei muito na The Week Já também. fui. E eu ficava esperando também pra poder... Imagina, eu morava na época perto do ABC. Eu saía lá da Lapa, esperava acabar, tipo, todo o trabalho, as coisas, pra poder ter um ônibus pra eu poder pegar e metrô pra ir. Eu pegava, tipo, uns 3 ônibus pra ir pra casa e metrô. Era muita loucura. Nossa, que louco. E você dormia, tinha dias, 2 horas por dia. Tinha dias que eu dormia 2 horas, tinha dias que, tipo... Aí também, quando eu tirava o dia pra dormir, assim, era... Dia inteiro, Me né? esqueçam, né? Não existo. Então, isso tudo que eu conto, assim, eu me orgulho demais, porque eu sempre fui muito de querer ir atrás das coisas, sabe? E isso as pessoas, elas não veem, por isso que me frustra um pouco, às vezes, ver esses comentários das pessoas acharem que a gente ganha tudo de mão beijada. O seu corre lá atrás, ninguém viu. Ninguém viu, né? Entendeu? As pessoas só vê o close, o corre não vê. Mas você ia contar da sua experiência. Da minha Aí- experiência. Faz parte disso. Então, faz parte disso, porque daí, por exemplo, eu tava num momento que eu não ligava muito pra minha alimentação, pro meu sono, eu não ligava pro meu corpo, eu não ligava... Só ligava pra... Eu preciso chegar lá, eu preciso fazer algo, eu preciso chegar lá, que eu digo assim, eu preciso ter uma estabilidade financeira, uma vida que, né, eu consiga viver bem. E eu acabava esquecendo de mim. E aí, quando eu me vi com a garganta inflamada lá, tomando medicação que eu sempre tomava, e aí nesse dia eu falei, eu não tô melhorando, eu tô piorando. E aí eu tava sem plano de saúde na época, e no mesmo dia, minha mãe, ela já tava já há muito tempo, desde que eu me mudei pra São Paulo na época, ela já tava, sei lá, uns 5, 6 meses falando assim, minha filha, faz uma carteirinha do SUS pra você, porque você tá sem plano de saúde agora, é importante que você pelo menos tenha a carteirinha do SUS pra caso aconteça alguma coisa. Eu falei, não vai acontecer nada, mãe, minha saúde é de ferro. Aí nesse dia que eu tava na rua fraca, assim, indo pra casa, eu olhei pro posto de saúde e falei, eu vou fazer a carteirinha do SUS. Eu ouvi minha mãe, sabe? Quando você ouve aquela voz assim, Faz, filha. Aí eu entrei lá no posto, tava assim, eu tenho foto aqui, tipo assim, eu tava pálida, boca pálida, assim, parecia que eu ia cair no chão dura. E aí eu fiz a carteirinha e pedi pra ver se eu conseguia já agendar uma consulta, né, com o médico. Era dia, sei lá, 5 de outubro, 4 de outubro. Aí falei, moça, tem um horário aí pra eu poder ser consultada e tudo mais, não tô me sentindo bem. Aí ela olhou na agenda, ela falou assim, olha, tem pro dia 10 de dezembro. Aí eu falei, até lá eu já morri. Não dá, tem que ser agora. Aí eu falei, não tem o que fazer, então vou pra casa. Aí fui pra casa, aí sem me alimentar direito, porque eu não conseguia ficar em pé pra cozinhar alguma coisa. Passando mal. Aí deitei, acordei com a cama toda molhada, suando em febre, assim, passando mal, era vômito, diarreia, tudo que era de pior. Você não sabia o que tava acontecendo. Eu falei, eu acho que eu tô com virose, porque eu fui pesquisar e eu vi que tava rolando H1N1 na época, 2016. E aí eu falei assim, nossa, eu tô com H1N1, eu tô com virose, alguma coisa assim. E aí eu pedi, na época, um negócio pra comer lá, e eu comi e deitei de novo. Só que eu comecei a sentir muita dor no meu ombro, muita dor na minha costela e falta de ar. Aí eu falei, pronto, tem alguma coisa muito errada, porque eu nunca senti falta de ar na minha vida. Você sozinha? Sozinha. Aí peguei um táxi, 2 da manhã, de pijama mesmo, o pijama que eu tava. Só botei um casacão, fui até o hospital mais próximo que tinha lá na minha casa, e que tava aberto. E aí cheguei lá com a carteirinha do SUS, graças a Deus, né? Graças a minha mãe também, que ficou pedindo.
E aí pedi pra abrir a ficha lá, só que eu fiquei, tipo assim, das 2 da manhã até as 5:30 da manhã pra ser atendida. E aí eu tava muito mal, mas muito mal. Sabe quando você quer, tipo, se dobrar inteira, assim, de dor, de mal-estar? Mas aí eu olhava pro lado e eu via que tinha muita gente muito pior que eu. Tinha, sei lá, gente com o olho caindo, gente com, sei lá, braço cortado. Eu falava, gente, eu tô muito bem. Então eu segurava a minha onda nisso, sabe? Eu olhava pro lado e eu falei, não, eu consigo segurar. Na hora que eu fui atendida, pediram pra fazer raio-x, a chapa do pulmão, as coisas. E aí eu ficava me rastejando pra ir até o negócio lá. Eles falavam assim, ó, você tem que ir até o fim do corredor e aí lá depois você pega a esquerda na primeira sala. Esse corredor parecia que não tinha fim. Ele tinha uns bancos, assim, a cada 3 metros. E aí eu ia andando e eu parava e deitava no banco, porque eu não tinha forças. Aí eu levantava, aí andava mais uns passinhos, aí minha pressão começava a cair, eu deitava no outro banco. E assim eu demorei, sei lá, uma meia hora pra conseguir chegar na sala pra fazer o exame. Aí depois de lá, eles viram que eu tava muito mal, pegaram uma cadeira de roda, me levaram até a medicação pra eu tomar soro, né? Que podia estar desidratada, por isso que eu tava mal. Só que eles começaram a furar procurando minha artéria e não acharam. E aí eu falei, eu vou desmaiar. Eu sempre conheci muito bem meu corpo, né? Aí eu falei pra eles, eu vou desmaiar. Só que eu já tava sentada. Aí eles, não, tá tudo bem. Eu falei, não, eu vou desmaiar. Aí a visão vai ficando turva, né? E daí sabe aquele apagão? Sim. Só que aconteceu uma coisa muito diferente dessa vez. Eu já tinha desmaiado algumas vezes na minha vida. Desmaiei, veio o apagão, de repente veio um clarão. E aí um monte de vozes, um monte de coisa na minha cabeça, um filme passando, muita coisa passando, imagens passando. Eu falei, morri. Pronto, morri. É mesmo que você vê tudo isso? Eu vi. A minha experiência foi essa. Vi muita coisa acontecendo, tipo, eu não conseguia acompanhar o raciocínio, era muita coisa, muita informação, muitas vozes, muito agito, assim, e uma luz muito forte, muito branca. E aí depois, quando parecia que tinha sido muito rápido isso, né? Porque foi acontecendo muita coisa assim. Aí, de repente, a minha vista começou a ficar mais escura, assim, foi apagando aquele clarão. As vozes foram diminuindo, se afastando. E aí, de repente, eu comecei a ouvir outros barulhos, outras vozes, mas era um plano mais próximo, assim, era uma coisa diferente. O que eu tava escutando antes era uma coisa muito longe, assim, mas muito, muito barulhenta. Aí foi reduzindo tudo, a imagem também foi ficando escura. E aí, quando eu abri o olho assim, eu tava na sala já de emergência, já tinham se passado alguns minutos, eu tinha sido reanimada com noradrenalina. Colocaram na minha jugular um catéter desse tamanho, assim, eu tenho foto, depois eu mostro pra vocês. Morrido? Eu não sei, eu fui reanimada com noradrenalina, eu acho que eu morri. E pelo menos a sensação que eu tive é que em algum momento eu não tava ali. E aí, a cara de todos os enfermeiros, assim, apavorados, me olhando, falando, você deu um susto na gente. E aí eu fiquei já na UTI direto. E agora vocês estão dando um em mim. Caralho. E aí eu fiquei na UTI direto, fiquei 7 dias, na verdade era pra ficar mais, só que eu pedia, pelo amor de Deus, meus avós vão fazer bodas de ouro, eu tenho que ir passar esse dia com eles. E aí eu queria sair do hospital, porque eu não tava mais aguentando. E eles, linda, você morreu e a gente te reanimou. Gente, segura a bola. Eu usei fralda geriátrica, assim, pra poder fazer as minhas necessidades nos primeiros dias, que eles não deixavam de forma alguma eu levantar, porque eu não conseguia, não tinha força. Fiquei respirando por oxigênio. Parecia que eu tava com a barriga, eu nunca tinha engravidado, mas na época eu falei assim, parece que eu tô com barriga de grávida, que barriga inchada por conta de corticoide, remédio, inflamação. Eu tava com pneumonia sepse, foi o que eu tive. Que sepse é uma das doenças que mais mata no mundo, né? Porque ela entra na tua corrente sanguínea e vai pegando todos os órgãos. E daí eu lembro que eles começaram a falar umas coisas pra mim, assim, que eu falei, como pode isso? Tipo, meu rim já tava começando a ser... tava começando a pegar inflamação, meu estômago, eu tava com uma gastrite tremenda, não conseguia, tipo, tudo caía super mal. Meu fígado também tava correndo risco, o pulmão todo do lado direito, todo cheio de pus, o esquerdo tava a base já começando a pegar também. Eu falo, pra mim isso é um renascimento, não tem outra explicação. Uhum. E até hoje ninguém sabe dizer o que foi. Não tem laudo pra isso. Tipo assim, não acharam o que era. Testaram vários remédios, fizeram um exame de sangue, tipo, de hora em hora pra poder descobrir o que era, e nada.
E durante essa minha estadia ainda, eu tava super bem, de boa, aqui mexendo no celular. Eu comecei a fazer curso de... Sozinha ainda? Então, minha mãe, eu tive que falar pra ela que eu tava no hospital, mas falei, mãe, lembra que eu tava com dor de garganta? Então, vim no hospital e eles pediram pra eu ficar aqui. Não quis assustar minha mãe, né? Mas aí, obviamente, aí eu tenho um tio e uma tia, né? Que na verdade é o tio e tia da minha mãe, que mora aqui em São Paulo. E aí eles são já mais de idade e eles foram ficar comigo nesses primeiros dias, só pra me ajudar a levar o que precisava, escova de dente, essas coisas. E aí eles avisaram minha mãe. Minha mãe, ela pegou o carro dela de Florianópolis, ela falou que ela não sabe como ela chegou até São Paulo de carro. Ela veio, tipo, que nem um jato. Nunca tinha vindo, assim, de carro? Não, ela já tinha, mas assim, ela não sabe como é que ela conseguiu chegar até São Paulo, o trajeto, assim, porque ela só ficava comigo na cabeça, né? Imagina. Filha única da minha mãe. Sim. Mas foi assim, foram dias muito intensos. Passei por muita coisa, assim, que fez eu entender que eu tinha que valorizar mais minha saúde, que eu tinha que ter meu tempo para comer, para dormir, que eu tinha que cuidar de mim. Tanto que foi depois disso que eu meio que virei a vida fitness, assim, que eu te falei antes, né? Que quando eu conheci o Cris, eu tava muito focada, treinava todo dia, dormia o horário certinho, acordava e fazia minhas atividades. Você acordou e falou, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar de mim. Vou cuidar de mim. Aí eu comecei a fazer curso de astrologia durante a minha internação, porque eu tive um chamado muito forte. E aí também foi uma imersão de autoconhecimento gigantesca, assim, muita coisa. Daí eu comecei a conhecer pessoas que até hoje eu tenho um carinho gigantesco, que me ajudaram no meu despertar, assim, né, nessa nova fase da minha vida. Entendeu muitas coisas, né, que eu não tinha entendimento. Por exemplo, o que, assim? Por exemplo, o meu propósito de vida. Tipo assim, não é que eu já tenha conseguido alcançar, porque eu acho que enquanto você estiver vivo, você tá em busca do seu propósito de vida. Depois que você alcançar, você já pode morrer, né? Uhum. Mas eu acredito nisso. Mas eu sei qual que é. Sim. Então eu batalho todos os dias por esse propósito. Então, muita coisa, assim, de autoconhecimento mesmo, que eu acho que todo mundo tinha que ter, pelo menos uma vez na vida, um contato básico pra saber o que você tá fazendo aqui, sabe? Uhum. Tá só vivendo, você tá só andando, circulando, é uma alma penada, tipo, não. Claro que não precisa ser uma experiência de quase morte. Exato. Mas alguma coisa que te dê esse estalo, né? Então, mas o que me deu o estalo, na verdade, nem foi a experiência de quase morte, foi esses contatos que essa experiência me causou, sabe? E hoje tá aí. Eu tento sempre passar o máximo possível para as pessoas que me acompanham mensagens legais ou pessoas legais para acompanharem, assim, que falam sobre isso. Ou eu, de certa forma, tento implantar a sementinha. Porque também não dá para eu chegar com um monte de informação e jogar em todo mundo, senão falar assim, a Azul tá surtada. Uhum. Pirou. Mas aos poucos, né? Aos poucos, eu acho que isso é uma das partes do meu propósito, assim, de me comunicar e poder trazer o amor para as pessoas, sabe? O quanto é importante. E é a única coisa que cura na vida. Uhum. A única coisa que a gente consegue mudar o mundo é com amor. Parece uma coisa muito clichê, muito boba, mas é muito real. Uhum. Muito real mesmo. E você acha que você passou a valorizar mais sua relação com a sua família, por exemplo, com seus amigos? 100%. Você tava num corre tão doido que você não conseguia mais dar conta, né? De ter uma vida social, de falar com a família. Você acha que mudou muito isso? Muito. Tanto que essa aproximação que eu tive da minha mãe também. Eu e minha mãe, assim, a vida inteira a gente sempre teve uma relação boa, mas convivendo juntas era muito difícil, assim. A personalidade da minha mãe é bem diferente da minha. Minha mãe é extremamente organizada, eu sempre fui bagunceira. Então, a gente sempre vivia muito em conflito. E agora, ter a minha mãe de novo morando comigo, tá sendo uma nova forma da gente se reconectar, assim, de forma madura, sabe? Outra convivência. Das duas terem que se entender realmente nessa vida, nesse plano, e resolvam as coisas que vocês têm para resolver de forma madura, adulta. O Gael também veio de uma forma assim que, nossa, eu e o Cris, a gente olha para as nossas fotos antes do Gael nascer, tipo, eu digo que é AG e DG, né? Que é antes do Gael e depois do Gael, que são duas pessoas totalmente diferentes. Tanto de aspecto, fisionomia, o Cris ainda mais do que eu, quanto de responsabilidade, de maturidade. Nossos filhos, eles vêm para mudar a gente, né? Uhum. Foi muito incrível, assim, essa evolução. Mas, enfim, aí dentro do hospital, muitas coisas aconteceram, assim. Eu tava de boa lá, mexendo no celular, estudando minhas coisas de astrologia. De repente, começa a apitar a maquininha que tá fazendo acompanhamento do meu batimento cardíaco. Começa meu batimento para 18.
18, 19, começa a pitar a máquina vermelha. Pi, 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 pi. Aí eles tentam ver se tem alguma coisa desencaixada de mim, não tem nada desencaixado. Eu tive princípio de parada cardíaca, eu tive um monte de coisa, mas eu tava plena. Eu não tava em nenhum momento passando mal. Seu corpo em pane e você se sentindo normal. Que louco. Muitas coisas, assim, tipo, inexplicáveis. Que louco. Inexplicáveis. E até hoje não tem o laudo da bactéria que foi. Não tem. Que esquisito. Durante ainda muito tempo depois eu saí do hospital, eu recebi alta. Daí na noite que eu recebi alta, eu passei muito mal. Tive que voltar pro hospital de novo. E aí a minha mãe me levou pra Florianópolis com ela de carro, né? Tinha muita dificuldade para respirar, tomando muita medicação ainda. Eu fiquei, acho que mais uns 2 meses ainda, 2, 3 meses tomando medicação diariamente, assim, tipo, sei lá, uns 30 comprimidos por dia para poder inibir a bactéria e deixar tudo estável. Mas foi bem tenso, assim, sabe? Que eu falei, nossa, logo eu... Por isso que eu acho que eu criei esse negócio com o hospital, assim, de eu quero sempre, enquanto eu puder, fazer meus partos tudo em casa. Porque não vem uma memória boa de hospital, sabe? Pela experiência que eu passei. E... Você não pretende voltar mais? Não pretendo voltar, assim, tipo, a única forma que eu voltei pra lá depois foi pra tentar ajudar de alguma forma, ou retribuir o carinho que eles tiveram por mim e foram super generosos, assim. Eu passei na pele, eu sou 100% defensora do SUS, assim, porque eu passei na pele o quanto eles precisam de, por exemplo, insumos, de coisas de... Às vezes eu tinha que esperar pra tomar banho porque não tinha shampoo pra mim, não tinha coisas básicas que eram pra ser básicas, mas, né... Então, eu sempre me dediquei muito a isso para, de alguma forma, conseguir ajudá-los depois, sabe? Hospital que foi? Hospital São Paulo. No Hospital São Paulo. Maravilhoso. Famoso. Muito bom. Nossa, caramba. Valeu, Hospital São Paulo. Valeu, Hospital São Paulo. E, assim, era... como tinha muito estudante lá, né? Era todo mundo muito jovem que estava me atendendo, que estava... E foi muito legal, assim, ver que... Você vê lá no fundo aquela esperança, assim, das pessoas, sabe? De mesmo passando por todos esses perrengues, eles lá dando a vida pra poder, de alguma forma, salvar a vida. É muito legal.